Bora conversar hoje sobre esponja emocional, né? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Vocês conhecem essa expressão? Então, hoje eu quero explicar na live como é que isso funciona na prática, ok? Então, bora lá. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, tá? Você é aquele tipo de pessoa que todo mundo fala que sabe ouvir? Sabe que é bom conversar com você porque você escuta, porque acolhe, porque você sempre tenta ajudar. Vocês são assim? Você é esse tipo de pessoa? Por exemplo, porque vamos combinar, né? Realmente é bom ter alguém por perto, né? Assim, né? É bom ter alguém por perto, nesse sentido. Gente, ei, Andréia. Andréia entrou aqui. Gente, minha vista tá tão ruim aqui. Oi, Lilian, boa noite. Gente, que legal. Engraçado, minha vista tá tão embaçada hoje. Será que eu posso sair um minutinho e colocar o óculos, gente? Pera aí. Voltei. Eu fui colocar o óculos, gente, porque eu tô achando que eu tô meio cega hoje, sabe? Então vamos lá, gente, falando sobre a questão da esponja emocional, né? Realmente, gente, vocês são assim, repetindo para quem tá aqui, né? Aí, às vezes, você é aquele tipo de pessoa que todo mundo fala que sabe conversar, que acolhe, sabe? Que gosta de ajudar. Você pode ser esse tipo de pessoa, tá? Você pode ser também aquele tipo de pessoa, sabe, sensível, gente? Sabe? Aquela coisa assim, tipo, você vê uma propaganda muito bonita e você chora, né? Cenas de filme, de novela, você sempre chora. Vocês são assim, gente, sensíveis? E é conhecido, às vezes conhecido por ser uma manteiga derretida, né? Sabe aquela pessoa sensível, né? Que se emociona muito fácil. Vocês são assim ou conhecem pessoas assim? A Luciana tá falando aqui, bem eu. Pois é, gente. É, você também pode ser aquele tipo de pessoa que é centralizadora, ou digamos, é uma pessoa muito proativa. Vocês também são assim? Que sempre toma frente, a responsabilidade para resolver os problemas. O Vinícius está falando aqui, eu conheço. Ah, gente, então, eu também sou assim, tá? A Joelma, eu sou, choro em filme, aviso que vou chorar. Gente, eu choro com desenho animado. Eu não sei vocês, mas eu choro com desenho animado, tá? A Rogéria tá falando aqui, eu até demais, pois é. Às vezes você fica também, gente, acontece isso com vocês, de você ficar um pouco sobrecarregado de tanta atividade que você se coloca para fazer, sabe? Porque você pode até virar e falar assim também. Sabe quando você parece que atrai problema? Vocês são assim, gente? Parece que atrai problema? Ai, aqui, a André tá falando, eu também. A Joel, uma proatividade, a gente vê por aqui. A Virgínia, já fui assim, só choro quando morre alguém. Olha, agora tá firme e forte, né? Pois é, gente. Você costuma brincar que parece, às vezes, até que você tem um radar, parece que tem uma pessoa com problema, ela chega pra você, né? Pode acontecer isso também. Pois é, você às vezes se considera uma pessoa muito empática, sabe? Que parece que tem facilidade de entender o que os outros estão sentindo, o que os outros estão pensando. Você é assim, gente? Vocês são assim? Ei, Bela querida, que bom que você está aqui. Então, assim, se vocês têm muitas dessas características que eu tô falando aqui, gente, muito simpáticos, muito proativos, muito sensíveis, tá? Pessoas assim são grandes candidatas a se tornar esponja emocional, tá? Porque a pessoa que se torna esponja emocional é aquela que costuma absorver para si, tá? Os problemas dos outros, tá? Então,
Até as energias, emoções do ambiente a pessoa costuma absorver, sabe? E assim, gente, isso é normal, porque toda emoção, tá? Toda emoção, boa ou ruim, ela é contagiante, tá? Então, se você chega num lugar que o pessoal tá muito animado, feliz, né? Você tende a ficar da mesma forma, né? Vamos supor, se você chega num lugar que tá todo mundo triste, com a cara carrancuda, fechado, você tende a ficar do mesmo jeito também, tá? Entretanto, você precisa criar um tipo de escudo, um tipo de proteção para não se afetar tanto pelas emoções dos outros, entende? Faz sentido para vocês, gente? Apertem os coraçõezinhos aqui para eu ver, tá? Se você não faz isso, gente, o que acontece? Você vai ficando cada vez mais esponja, tá? Absorvendo tudo que de alguma forma você entra em contato. Por isso que é esse termo, esponja emocional, porque esponja não é assim, ela não absorve tudo que ela entra em contato. Então, eu não tô falando aqui para vocês, gente, para vocês deixarem de se importar com os outros, tá? De não ter mais empatia. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas para você criar uma bolha, eu também não estou falando assim para você criar uma bolha em torno de si mesmo, para não interagir mais com as pessoas. Pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero conversar com vocês hoje sobre estabelecer limites, tá? Porque qual que é o problema, gente, de você ser esponja, tá? É o fato de você acabar sempre olhando mais para o outro do que para você mesmo, tá? Então, assim, igual a Lina tá falando aqui, tudo tem limites, exato. Aliás, boa noite a todo mundo que tá entrando, viu, Thaís, todo mundo que tá aqui. Então, assim, sabe quando você se torna aquele tipo de pessoa que fala assim: eu sou ótima para resolver o problema dos outros, mas os meus problemas é muito complicado. Porque assim, por que está acontecendo isso, né? Uma coisa importante para vocês pensarem. Sabia que isso pode ser de forma inconsciente, sabe? Assim, de você estar sempre absorvendo os problemas dos outros para não lidar com os seus problemas? É, gente. Sabia que, assim, essa aparente generosidade, proatividade, empatia pode ser, na verdade, uma fuga psicológica? Tipo, eu não consigo resolver os meus problemas, ou eu tô com dificuldade de olhar para o que me incomoda e porque eu preciso às vezes tomar uma atitude, né, gente? Porque tem certas coisas que só dependem de mim. Aí o que eu faço? Eu busco uma forma de me sabotar, entende? Que pode ser esse excesso de empatia e cuidado com o outro. Faz sentido para vocês, gente? Sabe? Porque essa empatia, gente, pode ser realmente uma fuga. O Lucimar tá falando aqui, ó. Já sofri tanto que sei quanto a pessoa precisa de conselho meu, porém não absorvo para mim. Isso é essencial, é isso mesmo. Então, assim, porque não é errado, gente, a gente ter empatia, tá? Não é errado você querer ajudar as pessoas. Mas quando você fica só nesse movimento, pode ter realmente algo muito errado, tá? Muito errado aí, tá? Porque na vida, o que acontece? Você precisa ter tempo para você também, para cuidar de você, para ter a sua vida. O Vinícius está falando aqui: procuro resolver o problema dos outros e me deixo de lado, sem querer, querendo. Exato. A gente não faz nada à toa, gente, não é nada por acaso, tá? Então, assim, são poucos, gente, sabe o que a gente tem que pensar também? São poucos os que são missionários nessa vida, que conseguem de verdade ter um equilíbrio real entre essa empatia, tá? Essa doação para o outro e continuar tendo a própria vida e se cuidando, sabe? É muito difícil fazer esse equilíbrio, muito mesmo. Então, assim, gente, eu sei que às vezes pode doer, né? Incomodar ouvir isso, mas eu tô aqui para trazer verdades para vocês, para colocar isso na mesa, tá? Pra gente crescer com isso, ok?
Porque às vezes é ruim, né, a gente pensar que a gente pode estar, na verdade, fugindo dos nossos problemas, né? Então, assim, o que eu quero aqui é trazer verdades, gente, que possam ampliar o nosso olhar diante da vida, diante dos problemas, diante de nós mesmos, tá? Então, não fiquem bravos comigo, tá? A Bela tá falando aqui, Pri, acho difícil encontrar a chavinha que a gente precisa mudar em nós mesmos para não sofrer tanto com o problema, sofrimento do outro. Pois é, é difícil mesmo. Eu vou tentar construir esse raciocínio aqui com vocês hoje, no sentido da gente, a gente sim ser sensível ao outro, mas a gente não ter que sofrer a dor do outro. A gente pode sofrer com o outro às vezes, mas não precisa, tipo, ficar doente com o outro, entende? Então, assim, esse é um dos primeiros alertas, gente, que eu quero dar para vocês, tá? Que se você perceber, quando você perceber que você está sendo uma esponja emocional, e se você quiser mudar isso na sua vida, tá? É uma primeira reflexão que você precisa fazer. Até que ponto eu não tô nessa empatia toda, nessa proatividade toda para ajudar os outros, para na verdade fugir dos meus problemas, entende? Tá? Então, assim, até que ponto, né, esse excesso de empatia, de doação, não é uma fuga, sabe, daquilo que você precisa olhar dentro de você mesmo. Aí você pode falar assim para mim, bem, Pri, não é isso. Não é isso. Na verdade, eu não estou fugindo dos meus problemas, mas eu realmente me sinto sobrecarregada, sobrecarregado algumas vezes, tá? Você pode virar para mim e falar isso. Só que aí acontece o seguinte, nesse caso, nós vamos estar falando de novo de estabelecer limites, tá, gente? De começar a compreender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, de lembrar que ajudar é diferente de salvar. Ajudar é diferente de salvar, gente. Então, você pode estar ao lado da pessoa, você pode realmente se colocar na posição de ajudar, mas você pode estar entendendo empatia de um jeito equivocado, tá? Quando você se coloca na posição de salvar o outro, fica tudo muito pesado, entende? Porque o outro precisa fazer a parte dele, tá? Então, você precisa entender que a mudança real, ela só acontece quando o outro decide que quer isso, tá? E só ele realmente pode fazer essa mudança. Vocês conseguem entender isso? Aliás, gente, eu quero fazer, ei, Damiana, Gabi, eu quero fazer um parênteses muito especial aqui, porque até para os profissionais de saúde que estão me ouvindo aqui nesse momento, né, que possam ser dessa área, né, essa questão da empatia, tá, é um pouquinho mais delicada para vocês, porque desde que vocês estão na faculdade, o que acontece, né? O profissional da saúde, médicos, enfermeiros, eles são colocados nessa posição de realmente salvar o outro, né? É a profissão, faz parte da profissão salvar o outro. Só que até para vocês, tá? Essa questão de salvar vidas, a questão da empatia, tem um limite. Precisa ter um limite, tá? E assim, por mais que eu perceba, né, que a gente quer muito homenagear vocês no sentido de falar, né, que vocês estão na linha de frente, de combate, né, que vocês... E aí a gente, da pandemia, né, e a gente está chamando vocês de heróis e vocês realmente são, isso acaba tendo um peso muito grande para vocês, tá? Muito grande mesmo no emocional de vocês. E tem muitos profissionais da área de saúde, gente, sofrendo psicologicamente, emocionalmente falando, adoecendo, né? Diante do caos que a gente está vivendo, tá? Então, porque assim, o que acontece? Nós estamos diante de um vírus, né? Que é uma doença, né? Que a gente não sabe a cura, né? E a gente eu não consigo nem imaginar, gente, o tanto de impasses que esses profissionais que estão na linha de frente estão enfrentando. E, sinceramente, eu rezo para que não cheguem ao ponto de ter que escolher qual paciente salvar, porque isso é muito triste, tá? Por isso, assim, para todos que são da área de saúde que estão me ouvindo aqui agora, eu peço mesmo, fiquem com a parte boa desse termo heróis da saúde,
tá? Que é esse reconhecimento da sociedade que vocês todos da área de saúde merecem. Mas não peguem tanto peso, tá? Tanto peso desse termo para vocês. Tenham empatia e compaixão por vocês também, tá? Porque para que vocês não adoeçam, tá? Para vocês não entrem em colapso emocional diante dessa crise, tá? Porque lembrem, vai ser normal, gente, sentir impotência, sentir raiva, né? Vai ser normal, porque o que acontece? Em dado momento, realmente vocês não vão conseguir salvar. Não vão conseguir salvar. E assim, vocês também são humanos, vocês também têm limites, né? Então, assim, limites de conhecimento, limites da questão de estrutura, que a gente sabe que no nosso país tem muita dificuldade em relação à saúde, e até os limites que a gente tem que lembrar diante da nossa parada final, da morte, entendeu? Diante da morte, a gente não tem muito o que fazer. Os médicos, eu tenho certeza, enfermeiros, todos da área de profissional de saúde vão tentar até o fim, mas a gente tem limites diante da morte. E aqui o Caio está falando, infelizmente na Itália já teve essa situação de escolha, muito triste. É muito triste isso mesmo. Isso abala a gente psicologicamente, né? A Luciana está perguntando aqui, deixa eu ver. Como manter esse equilíbrio sem sentir culpado por pensar que está fazendo pouco? Olha, a gente tem limites, nós somos humanos, aceitando a nossa imperfeição, Lu. A gente precisa aceitar a nossa imperfeição. A gente precisa aceitar que algumas coisas não têm controle nosso, a gente fogem do nosso controle, né? Tem tantos profissionais aí super dedicados, né, cuidando, fazendo de tudo para a gente ficar bem, para tudo passar logo, mas tem pessoas, por exemplo, que não estão fazendo a parte delas. O Vinícius está falando aqui, deve ser um dilema, dificílimo ter que escolher. Claro, gente, isso é desumano você ter que escolher entre uma vida e outra. E que a gente não tenha que passar por isso. Então, gente, eu imagino que não deve ter sido deve estar sendo fácil para os profissionais da saúde. Por favor, se cuidem, tá? Quem não é da área da saúde também, gente, se cuide, faz a sua parte para facilitar a vida deles, para não sobrecarregar ainda mais o sistema. Entendeu? Faz o mínimo, quer colocar a máscara, quer se puder ficar em casa, faz o mínimo, entende? E assim, voltando à questão da empatia, né, pra gente, né, normal, assim, né, tirando desse contexto específico, tá? Não adianta, às vezes, gente, você ficar falando assim, olha, tem esse caminho aqui. Todo santo dia você vai repetindo isso pra pessoa, né? Só que isso vai te desgastar, entende? A não ser que você esteja educando uma criança. Aí é diferente, né? Porque criança não pode fazer tudo que ela quer. Mas se é com um adulto, para com isso. Para com isso, gente. Então, empatia, gente, não é você sofrer a dor do outro, tá? É só você buscar compreender a dor do outro, tá? Então, assim, muitas vezes a gente pode estar num processo muito intenso, né, de transformação, né, buscando realmente ser uma pessoa melhor. E aí a gente quer ajudar as pessoas a fazerem isso também, não é verdade? Só que, gente, cada um tem o seu momento. E muitas vezes é difícil mesmo respeitar isso, tá? Porque nós somos espelhos um para os outros, né? Então o outro acaba esfregando às vezes na sua cara tudo aquilo que você está lutando para transformar. E isso gera um certo incômodo na gente, né? Gera muito incômodo. A Joelma tá falando aqui, usar a máscara direito, né? Porque o pessoal tá usando sobre a boca ao invés de proteger o nariz e a boca, ou não tá usando, né, Joelma? Tem isso também. Tem isso também. Então, assim, a gente, nessa questão da empatia, gente, a gente precisa respeitar o tempo e o espaço do outro e aprender a lidar, sabe, com esses espelhos de coisas que ainda temos dentro da gente, né? E que acaba incomodando a gente, né? E assim, esse resgate, gente, a força do outro, essa empatia exagerada, né? De querer resolver a vida do outro, de querer mostrar a solução para o outro, isso não é empatia, tá? Isso é uma falsa empatia. É você, de alguma forma,
tá querendo impor a sua verdade para o outro, tá? E de você, às vezes, até ser um pouco prepotente de achar que sabe a resposta para o outro, entende? Então, assim, e aí tem uma situação também, gente, do outro que tá acostumado com você, tá? Sendo esponja, né? Aquela pessoa que sempre resolve as coisas para todo mundo, que sempre tem um conselho, né? E aí fica querendo que você dê respostas para ele, que você realmente resolva a vida dele, né? Ou que fique escutando as lamentações e os problemas dele, né? Só dele o tempo todo, tanto santo dia, tem isso aí também, não tem, gente? Pessoa que não quer se responsabilizar e aí aproveita da sua boa vontade, né, do seu jeito, né, de querer ajudar as pessoas para fazer isso. Boa noite, Vanessa. Que bom que você está aqui também. Então, gente, pensando nessas pessoas que às vezes se aproveitam dessa característica nossa, tá? Eu quero convidar vocês a aprender a dizer alguns nãos sem culpa, tá? Então, porque como eu coloquei aqui na página ontem, né, gente? Falar não também é amor. Também é amor falar não, né? Também é uma forma de ajudar, né? Também é uma forma de colocar limites e de se respeitar para que o outro não abuse dessa sua empatia. E até para que o outro aprenda que ele também é capaz de resolver os problemas dele, entende? Então, assim, muitas vezes você não consegue dizer alguns nãos, por quê? Né? Porque você pode estar muito desconectado, tá, de si mesmo e com uma certa dificuldade, sabe de quê? De levar em consideração os seus sentimentos. Você tá tão olhando para o outro que você esquece de ver o que é importante para você também. Lucimar tá falando aqui, esse é brabo, dizer não. Pois é. Então, assim, de tanto que você às vezes fica nesse movimento de cuidar, de ajudar o outro, você não olha para suas próprias necessidades, entende? Então, assim, vai ter alguns dias, gente, que é importante. Deixa eu colocar aqui o tempo. Vai ter alguns dias, gente, que você não vai estar dando conta de ficar ouvindo a outra pessoa como você sempre faz. Então, fale não. Olha, não. Vai ter dia que você não vai estar disponível, tá? Então, assim, certas épocas você vai sentir uma necessidade de ficar mais na sua, da solitude. Lembra da solitude que eu falei? Que foi tema de live aqui, já foi tema de live aqui? A solitude é necessária, gente. A Bela tá falando aqui, às vezes dizer pro outro, às vezes dizer não pro outro é dizer sim para si mesmo. Exatamente, exatamente. A Joelma tá falando aqui, tem dia que a gente não dá o peixe, tem dia que temos que ensinar a pescar. Aí entra a importância de dizer não. Exatamente. A Lu tá falando aqui, receio de magoar o outro às vezes. Olha, esse risco a gente sempre corre, Lu, tá? De ser mal compreendido, da pessoa não entender, de receber uma crítica. A gente sempre corre esse risco, tá? Não tem jeito, tá? Só que assim, a gente também tem que aceitar, né? Que a gente não vai agradar sempre, sabe? A gente não vai agradar sempre. Às vezes a gente vai fazer o nosso melhor e não vai conseguir fazer isso, tá? Então, assim, em alguns momentos, gente, sim, é importante falar não, é importante você recuar, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, pode ser que o problema do outro, inclusive, seja algo que você também tem problema, que você também tem dificuldade. E aí é um exercício de humildade também, de você virar e falar, reconhecer e falar assim: olha, esse negócio é difícil para mim também. A Marcele está falando aqui, por ser psicóloga, às vezes a família e amigos acham que você tem que estar 100% disponível para ouvir os problemas dele. Pois é. E aí a gente tem que tomar cuidado. Nós também que somos psicólogos, que também somos da área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar assumindo esse papel o tempo todo nas nossas relações. Então, por exemplo, agora está aqui a Pri, que é amiga, agora está aqui a Pri, que é esposa, aqui está agora a Pri, que é filha, entende? Porque é aquela coisa também, né? Santo de casa não faz milagre. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente se preservar, porque às vezes a gente fica nesse papel, né, de psicólogo o tempo todo.
E não dá, né? Nós somos humanos também, nós também temos problemas, né? E aí é o nosso momento também de falar não. Ó, não, a psicóloga não tá aqui. Não tá aqui. Então, assim, deixa eu ver aqui. A Joelma tá falando, a pessoa que se ofende com o não de quem está constantemente disponível já denuncia um grau de dependência de alguém esponja. Exato. E aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa chantagem emocional, viu, Joelma? De não entrar. Porque colocar limite é importante também, porque se você não tá bem, você não consegue ajudar o outro, gente, né? Então, as relações são troca, são troca. Então, vocês têm se lembrado disso, que relações são troca? É importante a gente lembrar disso, né? Porque se você tem uma relação que você só se doa o tempo todo e a outra pessoa não te dá nada em troca, e se esse outro não te acolhe e não aceita quando você não está disponível para ele, então, se for possível, faz o quê? Se afasta dessa pessoa, porque isso não é uma. Porque você, para ela, pode ser só uma pessoa que ela suga, sabe? Que ela vai e usa quando ela precisa, e aí depois ela vai embora. Sabe? Relações líquidas, relações de uso, né? Então, se você puder, se afasta, porque isso não é uma relação de verdade, tá? Provavelmente é uma relação tóxica, desequilibrada, tá? Então, não adianta a gente tentar ignorar. Se possível, se afasta, tá? E se não for possível se afastar, busca estabelecer limites, falando assim, ó, não, não posso, não, não quero. Porque o não, gente, nem sempre significa rejeição, sabe? É só uma questão de limite. É um não pro pedido da pessoa e não para a pessoa, entende? Porque a gente fica achando que tá rejeitando o outro, né? E aí a gente entra na culpa, não sei o quê. Tipo, você não tá sendo mal, tá? Você não tá sendo má. Você tá sendo verdadeira e assim, leal com os seus sentimentos. Os seus sentimentos também é importante. Lembra disso, gente. Toda vez que você tiver que falar um não, toda vez que você tiver que estabelecer limite, tá? Uma coisa, gente, que a gente precisa ter cuidado também é com a síndrome de bonzinho, boazinha que a gente pode ter, sabe? Que a gente pode desenvolver sem perceber. Você acaba se tornando esponja por ter essa necessidade muito grande de agradar e às vezes até esse medo, sabe? Cuidado com isso. Respeite seus próprios limites. Busca se preservar. Fazer essa barreira emocional, tá, gente? Não é egoísmo. Não é egoísmo, tá? Então, assim, é autocuidado. É diferente. É autocuidado. Então, sabe, gente, ajudar é diferente de você absorver os problemas da outra pessoa para você e de você ainda carregar isso para você. Faz sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Comenta aqui e aperta os coraçõezinhos para eu ver. Tá fazendo sentido? Então, assim, quem é sensível demais, gente, chega uma hora que dá tilt, que entra em colapso, tá? E você fica sobrecarregado mesmo, tá? E aí nessa hora é importante você aprender a separar o que é seu e o que é do outro. Principalmente na hora que começar as chantagens emocionais. Ah, mas você não vai fazer isso pra mim? Nossa, você vai me negar isso? Entende? Na hora que começar essas conversinhas mole, pra você ser firme. Entende? Então, assim, essas chantagens emocionais, elas vão começar a aparecer na hora que a pessoa tá com dificuldade de aceitar o não que você fala. E aí, para você quebrar esse tipo de relação, você precisa ser firme, tá? Nessa hora, você precisa entender que as pessoas provavelmente vão estranhar a sua mudança de postura, tá? E que as críticas, mesmo você tentando oferecer o seu melhor, elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Então, assim, você precisa lembrar que é impossível, tá, gente, agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo, né? E que em alguns momentos, sim, você vai ser mal compreendido. Mesmo tendo boa intenção.
A Joelma tá falando aqui, e o engraçado é que ceder essa chantagem enfraquece as relações. É porque as pessoas, gente, nós costumamos ser um poço sem fundo. Você vai dar uma coisa e a pessoa quer mais, mais, mais. É do humano isso. A gente não consegue se sentir satisfeito. E aí a pessoa vai te testando, 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 para ver até onde ela pode ir com você. E vai te sugando o máximo que pode. Entendeu? Então, assim, acontece, né, gente, de você às vezes fazer 1000 coisas para alguém. Aí você não faz a 1001, a pessoa se revolta, não é verdade? E desconsidera tudo que você fez para trás. Olha que loucura, a pessoa desconsidera tudo que você fez para trás. Então, você vai pegar isso para você? Eu espero que não. Eu espero que não, tá? Porque isso é mais uma questão dela do que sua, entende, gente? Então, assim, muitas vezes até é uma ingratidão do outro, tá? E uma falta de sensibilidade dessa pessoa. A questão não é sua, entende? Então, assim, é você também. Essa pessoa às vezes não entende que você também é humano. O Vinícius está falando aqui, ó. Aí a Virgínia, você não serve mais, tá vendo? Aí o Vinícius está falando, e você ainda fica de ruim na história. Pois é, gente, é difícil agradar o outro, é muito difícil agradar o outro. Então, a outra pessoa, às vezes, ela tá com uma certa dificuldade de entender que você é humano. O Isaías está falando aqui, às vezes sinto que as pessoas próximas me fazem de bobo, pelo fato de eu nunca falar não, tá vendo? As pessoas entram no automático, eu vou pedir para Isaías, porque o Isaías sempre fala assim mesmo. E aí desconsidera você. Só que quem precisa se valorizar primeiro? Você primeiro gosta de você para depois gostar dos outros. Você precisa ouvir mais os seus sentimentos, tá? Então, assim, a gente, né, às vezes as pessoas não entendem que, né, que você também tem um dia ruim, né, que você também tem limites, né? Então, na hora que você se ver sozinho, já que pode ser que as pessoas não entendam que você cansou de ser esponja, né? Você precisa ser firme e extremamente verdadeiro e fiel com os seus sentimentos, tá? Muitas vezes, gente, é uma crença, tá? Que você tem dentro de si que só quando você faz algo pro outro, quando você faz, que só quando você faz esse algo pro outro, você merece o amor do outro, sabe? Tem muita gente que tem essa crença aí. O Vinícius está falando aqui, experimente começar a dizer não. Eles vão começar a perceber que você tem limite, que tá diferente, exatamente. E aí, quem não gosta de você de verdade vai se afastar. E é até bom que se afaste, né? Porque aí você vai ver qual que é a profundidade dessa relação. Porque uma pessoa que não consegue entender os seus limites e os seus espaços, né, as suas necessidades, também não é legal ter por perto. A Lu tá falando aqui, ó, se posicionar é importante. A Virgínia tá falando, por essas coisas é que ultimamente me sinto como se estivesse no mundo da lua. Então, assim, gente, às vezes a gente tem essa crença muito dentro da gente de que nós só vamos ser amados, né, quando a gente faz alguma coisa pelo outro. Às vezes é uma vida inteira você fazendo isso, tendo esse comportamento. E amor de verdade não é isso. Né? Amor de verdade é você gostar da pessoa, ela fazendo alguma coisa para você ou não, pelo fato dela, do que ela é e do que ela representa para você, não porque ela faz as coisas para você, né? E aí às vezes, gente, é por essa crença limitante que você tem dentro de você, de que você precisa estar sempre fazendo alguma coisa pelo outro, né, para você se sentir amado, que você fica aí igual esponja, absorvendo tudo. Entende? E assim, tem uma coisa, né, gente, até cultural e até espiritual mesmo, no sentido de você acreditar que se você não se entrega totalmente, se você não sente a dor do outro, você é má, que às vezes você não está sendo cristão. Mas olha de novo, ajudar é diferente de salvar, gente. Nós não temos condições de fazer isso. A STM Souza, eu não sei seu nome, eu não entendi, tá? Sim, às vezes nós achamos bons se fazemos algo bom por alguém e acabamos nos colocando em um segundo plano. É isso, gente. Às vezes você fica tão nesse movimento pro outro, pro outro, pro outro o tempo todo, que você esquece de você mesmo. Então cuidado com isso,
tá? Muito cuidado com isso. Boa noite, Regina. Boa noite, Shauna. Que bom vocês aqui. Então, assim, gente, lembra que a gente não salva ninguém, a gente não tem condição de fazer isso. E se você tem essa questão de achar que você tem que estar sempre se doando para o outro para ser amado, se você tem muito isso introjetado dentro de você, você sempre acaba se colocando em dificuldade e em sofrimento, tá? Por conta dessa crença pode aparecer a culpa também, aí você sempre está achando que você comentou, Lu, que nunca faz o suficiente, que não é bom o suficiente, entende? Porque você fica assim, ó, será que eu não podia ter feito mais por essa pessoa? E aí nessa hora, o que você tem que fazer, né? Você tem que aceitar a sua humanidade, sua imperfeição, tá? Os seus limites e pensar que você fez o que você pôde, né? Que você deu conta naquele momento, entende? Então assim, não carrega, tá, gente? Para de carregar a dor do outro com você. Não faz isso não. A Josi, oi Josi, dando tchauzinho aqui, Tiago, oi amigo querido, que legal vocês entrando aqui, gente. Então, assim, tenta de verdade, gente, começar a separar o que é seu e o que é do outro, tá? Com uma certa necessidade de. Sem ficar com uma necessidade também, sabe de quê, gente? De ficar tomando partido, sabe? De defender, de ser juiz. Porque se você também fica nesse movimento, você acaba se tornando esponja, tá? E assim, a gente não tem como saber tudo, tá? A gente não tem como resolver todos os problemas. Então, tá entendendo por que às vezes é tão complicado você deixar de ser esponja, o tanto de coisa que tem passando aqui por dentro, né? As coisas que estão assim, às vezes só na superfície, mas na verdade tanto de coisa que tá ali escondido que a gente não percebe. Porque muitas vezes, gente, é por isso que depois de escutar alguém, é você ficar tanto nesse movimento esponja, ou ajudar alguém, você se sinta mal, entende? É por isso que você se sente mal, porque você entrou na culpa, na autopunição, por acreditar que você tem que dar conta de tudo, né? Que você tem que ser perfeita, perfeito, tá? E aí, sem querer, você pode ter vestido a capa de super-herói, de salvador, e assim, sabe o que é o pior? Com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções a gente faz isso, gente. A gente se coloca nesse papel. E aí é o excesso de empatia aí de novo, tá? É o excesso de empatia. E aí eu quero propor um exercício para vocês, tá? Toda vez que vocês se sentirem que estão se transformando em esponja de alguma forma, ou se sentirem cansados, sobrecarregados, depois de tentar ajudar alguém, ou, ou assim, tipo, toda vez que você às vezes até vê uma notícia na TV, né, e começar a ficar chateado, triste com alguma coisa que você viu na TV, que alguém te contou, toda vez que você entrar nesse movimento, eu quero que vocês façam esse esse exercício, tá? Esse exercício ele pode ser feito mentalmente, você pode falar mentalmente para você, ou você pode falar mesmo, tá? É o seguinte, você vai falar assim: eu sinto muito pelo que você está passando, mas você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Para você começar a sair desse movimento de esponja, tá? A Bela tá falando aqui sobre as diferentes formas de amar. Amar por atos de serviço tem a ver com essa crença que você comentou. Sempre Ó, Bela, sim, é isso que você tá falando. Tem algumas pessoas que só se sentem que tem essa linguagem do amor, de atos de serviço, né? E aí ela acha que o outro também tem e faz uma confusão gigante, tá? A Rogéria tá falando aqui, preciso aprender a dizer não mais vezes. Estou na fase inicial do não. Mas é um alívio quando a gente consegue. É um alívio muito grande. A Virgínia tá falando aqui, o problema é que as pessoas não sabem falar. Muito obrigada, isso faz muito bem pra gente, também faz. Então, assim, se você tem essa linguagem de atos de serviço, né, você fica nesse movimento, né, de sempre estar se dando pro outro, né? E aí isso a gente tem que tomar cuidado para não passar dos limites mesmo, Bela, é verdade. Então, assim, gente, essa frase que eu falei, eu vou até repetir aqui. Eu sinto muito pelo que você está passando, mas você fica com o que é seu
e eu fico com o que é meu, tá? É uma frase muito simples, tá? Mas poderosa e de extrema compaixão com você mesmo, tá? E inclusive de humildade, reconhecendo que você muitas vezes só caminha ao lado do outro. Às vezes você só caminha ao lado do outro, tá? É diferente de carregar e salvar o outro, percebeu? Vocês percebem, gente? Vocês conseguem perceber isso? O Lucimar tá falando aqui, amor ágape, de doação. Pois é. Então, assim, eu vou repetir a frase, tá, gente? Que é muito importante que vocês aprendam ela. Para vocês começarem a sair um pouco desse movimento de esponja. Eu sinto muito pelo que você tá passando. Mas eu fico com que você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu, tá? Você deixar de ser esponja emocional, gente, é um exercício de autoconhecimento e compaixão muito grande, tá? A Lu tá falando aqui que interessante essa reflexão, o que é meu e o que é do outro. Exato, exato. Eu sinto muito, eu não tô sendo indiferente à sua dor, mas ok, fica com o que é seu que eu fico com o que é meu, tá? A Bela tá falando aqui, eu sinto muito pelo que você tá passando, mas você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Treinando, exato, Bela. Vai treinando todo santo dia, todo momento que você perceber que você tá ficando mal, fala essa frase, tá? Porque a gente precisa estar bem para ajudar o outro. A gente precisa estar bem para ajudar o outro, entende? A gente só dá aquilo que a gente tem, tá? E a gente precisa ter compaixão com os nossos limites, com a gente mesmo, tá? Por favor, tenham compaixão com vocês. Então, assim, empatia, gente, não é sentir a dor do outro, mas sentir com o outro, entende? É só estar ao lado quando você pode, se você tá bem, né? Se você tem os recursos, se você realmente tem o conhecimento para ajudar, entende? Então, assim, é só você buscar compreender, sabe? Só você. E assim, sem você ter que falar assim, ah, eu imagino, ou eu sei o que você está sentindo. Às vezes, quando você fala assim, nossa, eu sei o que você está sentindo, acabou a empatia. Acabou a empatia. Tipo, eu posso imaginar o que você está sentindo, tá? Eu posso imaginar, mas não é fácil. Não é fácil o que você está passando. Sabe por quê? Se você começa a entrar nesse movimento, ah, eu sei o que está sentindo, aí você pode entrar, às vezes, naquele movimento também de falar assim, ó, comigo aconteceu muito pior. Aí começa uma competição pelo sofrimento, entende? Às vezes a gente confunde isso, a gente acha que tem que dar uma resposta pro outro, que tem que falar alguma coisa quando o outro fala alguma coisa com a gente. E esse negócio que você tá passando aí é fichinha. Nossa, eu já passei por problema muito pior. Isso é porque você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Isso não é empatia, gente. Isso é competir com sofrer. Isso é competir por quem está sofrendo mais, tá? A Lu tá falando aqui, espero que haja essa compreensão. Vinícius falando, campeonato de desgraça. É, gente, exatamente. Exatamente. A Joema tá falando, ai que preguiça disso. Às vezes, gente, empatia é só um ombro amigo. É só você fazer companhia. É só você virar e falar assim, olha, eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Entende? A Marcela tá falando competição de problema. Então, assim, gente, empatia não é você ser herói do outro, tá? É porque se machucar, se ferir, sabe, para ajudar o outro, porque você pode entrar nessa loucura. A Viviane tá falando aqui, verdade, horrível conversar com quem ao invés de ouvir quer competir com problemas. Pois é. E é horrível a gente estar querendo explicar um sentimento para a pessoa e aí a pessoa virar e falar assim, não, peraí, eu sei o que você tá falando e corta você. Às vezes você só tá precisando desabafar. E aí tá lá a pessoa querendo te dar solução. Tá vendo? Isso não é empatia, gente. Isso não é empatia. Então, assim, quando você entende que às vezes é só você ser um ombro amigo, às vezes é só você estar do lado, sabe? Quando você entende qual é o seu papel nessa relação com o outro, você para de ser esponja, tá? E aí você começa a aprender a ser filtro ao invés de ser esponja, tá? Você vai entendendo qual que é o seu papel ali nas suas relações. Você começa, sabe o que, gente? Em vez de você ser esponja, você pode ser filtro. O que é o filtro? É você filtrar as coisas ruins, as emoções ruins que passam por você, tá? E você começar a ficar
a absorver só as coisas boas, entende? Então, assim, o convite que eu quero fazer aqui para vocês hoje é para vocês deixarem de ser esponja e aprender a ser filtro, ficar com a água limpa, entende? Começar a ter a água limpa aí dentro de vocês, no sentido de que tá essa emoção, fulano tá com raiva, fulano tá revoltado, fulano tá irritado, fulano não tá bem. Ok, ele passa por mim, eu acolho o sentimento dele, eu entendo o que ele está passando, eu tenho empatia pelo que ele está passando, mas aí eu sigo o meu caminho e filtro. Filtro o aprendizado que eu tive com aquela situação que eu presenciei, filtro, sabe? Filtro às vezes a questão da impotência mesmo que muitas vezes a gente vai ter e pronto, tá? A Joelma está falando aqui, se a gente observar os cães, vamos entender bem o que é empatia. Verdade, verdade, verdade. A gente chega triste, chateado em casa e ao invés de fazer festa, eles deitam ao nosso lado em silêncio. Ai, gente, é isso mesmo. Nos acolhem com o olhar e às vezes é muito isso. Você acolher só com o olhar, com um abraço amigo, você só falar assim, olha, tô aqui. Porque às vezes tem coisa que a gente não tem o que dizer, né? Por exemplo, né, para esses profissionais da área de saúde, quando eles chegam, né, se é que eles estão podendo ir para casa, às vezes a gente só pode dar um abraço e acolher. Falar, olha, tô aqui, entende? Então, assim, a Lu tá falando aqui, filtrando de agora em diante, é isso, gente. A gente tem que aprender a parar de ser esponja, a parar de absorver as coisas ruins e focar no que tem de bom, tá? Então, teve situação com fulano, como é que eu faço? Poxa, eu tô vendo aqui aquele problema que o fulano tá passando. Nossa, não tenho nem ideia como é que eu vou resolver isso. Mas, como é que eu posso fazer para que aquele erro que a pessoa cometeu, eu não cometa na minha vida? Isso é filtrar, tá vendo, gente? Isso é filtrar. Não tenho ideia de como é que fulano vai resolver aquilo, mas eu não preciso repetir aquele erro. Isso é aprendizado, gente. Isso é deixar de ser esponja e ser filtro. Tá entendendo? Ei, mãe, que bom que você chegou aqui. Então, assim, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida? Tá? Se eu não conseguir responder aqui, pode me mandar no direct que eu tento responder. No feed vai ter um post da live que eu quero muito que vocês coloquem lá o que vocês aprenderam com a live, qual foi o principal ensinamento, aprendizado, insight que vocês tiveram aqui com a live de hoje, tá? Porque é muito importante para mim. Participem lá do post, inclusive quem assistir a gravação aqui depois, me manda um feedback, vai lá no feed, procura uma fotinha minha que eu vou estar com uma esponja na mão e me fala, comenta lá. Me fala o que vocês aprenderam, o que vocês acharam, o que vocês gostaram. E assim, gente, me manda esse feedback, é muito importante para mim, tá? E me dá sugestão de temas também. O que vocês querem ouvir aqui? Né? O que vocês querem que vire live aqui? Marcelo tá falando aqui, adorei, tipo, foi ótimo, Pri, adorei, muito obrigada, Bela, foi ótimo, que bom. Porque o nosso tempo aqui é muito curto, né, gente? E essas são coisas muito profundas, né? As pessoas que às vezes são esponjas realmente precisam fazer uma terapia para entender o que tem aí dentro, qual é a história de vida, que tipo de automatismos que ela está repetindo, às vezes questões que vão passando de geração para geração na família, tá? A Andrea falou que foi ótimo, Vivi também. Eu fico muito feliz de ter aqui vocês comigo, tá? Então, sempre que puder, gente, participem da página, tá? Curtam os posts. Isso faz com que as pessoas descubram o conteúdo gratuito que tem aqui. Tantas pessoas precisando de ter equilíbrio emocional, né? De ter esse suporte, esse alento e que não sabem que existe isso aqui. Então, assim, pode fazer a diferença na vida de tanta gente, tá? Então, curte os posts, isso ajuda que vocês divulguem meu trabalho, me ajuda eu manter esse trabalho por aqui, tá bom? Façam isso. Que bom, Damiana, que você gostou, que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz. Gratidão por todos vocês aqui comigo. E lembra, gente, empatia com limite e muita autocompaixão, tá? Lembra de fazer a frasezinha lá do exercício. Eu quero ver quem vai colocar no feed lá qual que é a frase do exercício, se aprendeu mesmo, tá bom?
Um beijo grande para vocês, tudo de bom, força aí, no fim sempre dá tudo certo, tá bom, gente? Um beijo grande. Tchau. Ô, gente, a caridade que você faz, Lucima. Ô, gente, imagina, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijo, beijo grande. Tchau, gente.